Estou aqui com José Lamen, tecladista, compositor, arranjador, maestro. Prazer enorme ter você aqui e, coincidentemente, meu primo, com quem eu aprendi muito a vida inteira. Porra. Aprendemos um com o outro, então. Prazer ter você aqui, Zé. Todo meu. Mesmo. Zé, conta um pouquinho da sua história, assim. Sua história relativamente longa, né? Mas... Não tanto, né? Um pouquinho. Mas por que você resolveu ser músico, cara? O que foi isso? Bom, você como primo conhece também o ambiente da família, né? Desde sempre. As reuniões de finais de semana na casa dos nossos avós, né? Sempre teve música, né? Sempre alguém tocava alguma coisa. E tem essa ascendência aí muito musical na família, inclusive o nosso tio-avô, Frutuoso Viana, compositor importante, né, dentro da música brasileira, e a avó, professora de música, nossa avó, né? Tias, a minha mãe, sua mãe, sempre tocaram alguma coisa, meu pai, seu pai, ou seja, esse ambiente musical sempre esteve presente, né? Esteve presente. E outra coisa que eu acho importante, sempre os instrumentos estavam à disposição. Isso é uma coisa bacana que e criança quer brincar, né? É. Tanto é que tocar em inglês é to play. To play é brincar. Em francês é jouer, jogar. Né? Quer dizer, a música, nós começamos na música pelo aspecto lúdico dela, né? Da brincadeira e tal. Aí depois você estudou, eu estudei também, mas nunca perdemos esse enfoque dela, que é essa coisa gostosa de brincar com a música, né? Eu acho que foi muito isso, essa influência. E eu descobri o prazer de tocar, principalmente de tocar em grupo, muito cedo. Eu lembro, eu ia na sua casa, eu ainda era moleque, você já tinha lá um grupo que você tocava, que era o Vera Cruz. Não sei se já era Vera Cruz ou se ainda era como se disse, um embrião do Vera Cruz, um grupo lá de Belo Horizonte, que era você, Yuri Popov, Neném baterista. E o Juarez Moreira. E o Mauro Rodrigues na flauta. Mauro Rodrigues na flauta. E eu lembro que vocês ficavam brincando, né, de improvisar, né, de ficar improvisando e tal. Tentando improvisar. Naquela época, tentando improvisar. Mas vocês improvisavam. Improvisar é tocar espontaneamente, né? E aí eu lembro que eu ficava assim, às vezes sentado embaixo do piano ali, eu então encostado no canto da sala ouvindo vocês tocarem e tal. E para mim foi uma escola muito bacana, ficar ouvindo vocês tocando, né? Eu lembro depois que vocês iam embora, eu ficava ali meio que cutucando, ia pro piano, via se eu fazia alguma coisa, eu pegava, o Juarez vai ficar bravo, mas eu pegava a guitarra do Juarez e ficava, ele deixava lá na sacada, eu ficava tentando tocar umas coisas. E para mim foi uma experiência muito bacana, assim, de vivência musical. Vocês gravavam aquilo numa fita de rolo, eu lembro que vocês ficavam gravando, lembra disso? A gente gravava para ver o resultado, né? Porque eu sentava, saía improvisando, tocando e tal. Depois ia pelo ouvir... menos um senso crítico, né, do que estava acontecendo, né? Vocês têm essas gravações ainda? Ô Nelson, boa pergunta, hein? Acho que não. Não me lembro. Seria bacana. Naquela época eram fita de rolo, né? Olha, aquelas fitas que tinham 2 horas, você podia ficar gravando durante 2 horas, né? E deve ter coisa interessante ali, se você depois for voltar para ouvir, né? Mas você sabe de uma coisa, eu vou te falar uma coisa curiosa, acho que eu nunca te contei isso. Eu sempre persegui essa coisa da improvisação. Mas naquela época não existia material para se estudar, né? Entendeu? Fora o Zimbo Trio, que veio um pouco depois da escola do Zimbo Trio, o Clã, lá em São Paulo. Mas em Belo Horizonte era uma dificuldade. Então, ainda existia aquele mito de que improvisar ia baixar uma luz, e você ia sair improvisando. Foi importante essas gravações, porque a gente via aquelas notas na trave, ouvia, depois percebia o que estava acontecendo. E um dia um amigo meu, lá de Ilha Bela, me mostrou um método de jazz, que era em inglês na época, né?
Mas eu falei, nossa, é isso aqui, ó, que a gente precisa estudar para poder aprender a improvisar direito, com consciência e tudo. Até fui chamado de racional por alguns na época. Não, mas isso aí não precisa fazer isso para estudar. E você foi estudar lá fora e para você o caminho foi muito mais curto, na minha opinião, porque você já chegou num lugar onde estava tudo mastigado. Você pegou aquilo ali, decodificou, inclusive escreveu vários métodos, né, que os músicos todos foram consultar esses métodos que você escreveu. Quer dizer, se você lá na época aprendeu alguma coisa conosco, depois todos nós aprendemos com você. Bacana isso. Saiba disso. Interessante. Eu lembro assim da coisa de ter, quando eu fui e quando eu voltei, porque a gente mesmo, porque na verdade a gente vai passar a vida inteira estudando e pesquisando. Eu falo que é um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo, né? Tem fim. E quanto mais a gente estuda, assim, mais, às vezes a gente não tem muito essa noção nítida do nosso desenvolvimento, né? Porque não é uma coisa linear, né? Eu vejo assim, por exemplo, pelo menos a minha experiência, né? Eu sinto assim, eu vou estudando, não é assim, vou estudando, vou evoluindo, vou estudando, não é assim, né? É uma coisa que faz assim, vou estudando, estou aqui, estou estudando, aí começa a piorar um pouco, porque eu começo a cansar do que eu tocava e ainda não assimilei o novo, não estou à vontade no novo. Então a sensação é que eu estou piorando, é muito engraçado, né? Aí de repente faz assim, bum! Dá um upgrade. Dá um upgrade, né? Aí de novo aquele processo aí parece que está piorando, bum! Então a gente tem que saber lidar com essa frustração, com esse período que você fica... Gestação, né? Exatamente, a gestação da informação, até que quando ela nasce é de uma vez só. Que a gente incorpore, né? Então, às vezes, a gente não tem também muita consciência do que está acontecendo. Eu lembro o Juarez ter comentado, quando eu falo Juarez, o Juarez Moreira, um violonista e guitarrista da Pesadíssima. Aliás, Juarez, quero te convidar aqui para tomar um café aqui em casa comigo. E eu lembro que o Juarez falou comigo, pô, Nelson, eu levei um susto, você saiu de um jeito e voltou já de outro, né? Assim, lá foi um estudo muito intensivo, eu tinha 19 anos, também era muito novo, né? Você está igual uma esponja, né? As pessoas falam assim, tá sugando tudo, né? Então, realmente, a escola foi importante para mim. Bacana. Agora, você tem, assim, alguma dica para dar? Porque você é um cara que você já tocou com Toninho Horta há muito tempo, tocou com Beto Guedes, os mineiros, né? A rapaziada do Clube da Esquina. Você estudou regência, né? Trabalhou como maestro, já regeu orquestra, tudo. Você é pianista, compositor, tem seus discos gravados, seu trabalho. Aliás, até fizemos um disco em duo, tem que lembrar aqui do nosso disco, né, que é o Beatles, um tributo brasileiro. Fizemos músicas dos Beatles em ritmos. Uma releitura, de Beatles com ritmos brasileiros. Né? Uma releitura assim, jazzística, né? Então você tem assim, uma trajetória super bacana de várias coisas que você construiu durante a vida. E você teria uma dica para dar para as pessoas assim que estão começando, os pianistas ou músicos em geral? Tem algumas questões assim que sempre são importantes, que vêm muito à mente de quem está começando, quem está buscando. Uma das questões que vamos dizer assim, que me preocuparam nesse início, lá no meu início, né, foi a questão de imitar para aprender, né? Imitar, tem gente que imita, né? Tira igualzinho, o fulano toca, o outro toca, nossa. E principalmente o jovem tem muito essa mitificação do ídolo, né? E quer tocar igual e tal. E uma coisa que eu descobri cedo foi o seguinte, que não se preocupe em imitar e nem em não imitar. Deixa a coisa acontecer. Porque nada se cria, nada é novo. Tudo são recombinações que a gente faz de informações
pega daqui, de lá e de lá. Então, para mim, o importante foi o seguinte: primeiro, não ter preconceito com música. Ouvir de tudo. Tem as suas preferências, cada um tem as suas preferências e tal. Mas ouvir do caipira ao erudito contemporâneo, passando por tudo. Claro, hoje em dia eu ouço aquilo que eu gosto mais e ponto final. Mas teve um momento da vida em que eu ouvi tudo que você puder imaginar. Claro que naquela época não tinha algumas coisas que tem hoje que eu não gosto mesmo e que talvez não tivesse ouvido naquela época. Ouviria assim para saber, não, isso aqui existe, tá bom, mas não é mesmo o que eu quero. Mas se você trabalha com isso, né? Se você está trabalhando com isso num determinado mercado, por mais que você não curta aquele estilo específico. Trabalho é trabalho. A gente tem que ouvir para estar atualizado, saber o que está acontecendo, né? Mas assim, a música autêntica, vamos dizer, a música honesta, sincera, vai de A a Z. Você tem gêneros completamente distintos, diferentes. E com música mesmo, né? Música mesmo, de verdade, bem feita, elaborada. Pode ser simples, mas bem feito, com verdade. Com verdade. A música que tenha verdade, tanto faz se ela é simples ou elaborada. Tanto faz. Você sente a verdade na música, né? Às vezes o cara fica elaborando. A música caipira pois é. É linda, eu acho. Cresci ouvindo isso, você sabe disso. Meu pai é lá do Mato Grosso, do Pantanal, cresci ouvindo aquelas coisas lá, os chamamés, guarânia, paraguaia, polca paraguaia. E é lindo, eu adoro. É o caipira autêntico, né? E daí até o Vila Lobos, o erudito mais, né, ou os contemporâneos e tudo. E passando pela MPB, passando pelo choro, passando por tudo, né? Então, assim, é não ter preconceito, porque você vai absorver informação, vai recombinar aquilo e vai devolver com a sua marca registrada, se você não tiver preocupação de imitar e nem de não imitar. Aí deixa fluir que a coisa... Deixa a influência entrar, mantém uma distância dela, mas também não se... Né? Não tenha medo dela, né? Não precisa ter medo disso. Precisa ter medo. Bacana. Acho que é uma boa dica.